Continue glorificando a Deus. Continue exaltando ao Senhor. Ele é digno de todo o tributo de louvor e de adoração. Meus irmãos, virtuosas servas de Deus, cumprimento com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo convite. Pastor Samuel Gonçalves, Deus nos presenteou com um amigo. Estamos intercedendo uns pelos outros, pelo ministério que Deus nos confiara. Espero vê-lo em breve, momento que vai estar ministrando no nosso estado. Leve a pastora Márcia também, tá bom? A minha esposa vai conhecê-la. Deus abençoe a irmã Márcia, a irmã Fátima, a irmã Cláudia. E através delas eu quero cumprimentar todo o cântico de Miriam. Irmã Davi, irmão Davi, que homem especial. Deus te abençoe. O irmão Lucas, uma alegria muito grande conhecer o pastor Wesley. Todos os obreiros aqui, Deus o abençoe. Abram a Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo 3, verso de número 5. Os irmãos que estão acompanhando pela live, de todo o Brasil, de outros países, Deus abençoe. Josué, capítulo 3, verso de número 5. Está escrito assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Continuamos na temática sobre santificação. Notadamente, quando lemos o Antigo Testamento, nós usamos a mensagem alegórica que, aplicando o conteúdo do Antigo Testamento para os nossos dias, se não fosse assim, não haveria o entendimento para a qual a mensagem é propagada. Sendo que a Bíblia é o próprio Deus falando conosco, mas Deus falou na linguagem literal, direta para um povo, na linguagem alegórica e na linguagem simbólica, para que possamos entender a riqueza da preciosa palavra do Senhor. Então Josué está no estreito, pois Josué havia assumido o ministério de um homem cheio de Deus, de comunhão com Deus, chamado Moisés. E até o dia que Deus tratou com Josué, ele fez um tratamento a Josué diferenciado, pois ele fala com Josué dizendo: Josué, servo de Moisés. Ele não chama de meu servo. Ele disse: Josué, servo de Moisés. O meu servo Moisés é morto. Dá para entender que ele estava dizendo que o servo que ele chamava era Moisés. Porém, como ele morreu, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. A partir de agora, tu és o meu servo. Esforça, tem bom ânimo, não te espante, não te assuste, porque tu farás o povo entrar na terra. Então Josué tem uma responsabilidade árdua, apesar de ter uma vida regrada na santificação. Josué cuidava da tenda, Josué era guerreiro habilidoso, Josué era obediente ao seu pastor Moisés, mas ele precisava mostrar para o povo que o Senhor estava com ele. E durante aquela trajetória de altos e baixos, de conquista, a terra era para ser tomada, era cheia de moradores, era para expulsar os moradores. Ele já tinha ido lá ainda quando Moisés estava vivo. Foram 12 espias, entre os 12 espias foram Josué. Josué viu a terra, viu os gigantes, viu os desafios.
está marchando para lá, e nessa caminhada eles pleiteiam atravessar o Jordão. Eu usaria uma temática usando 3 verbos: santificai. Eu uso 3 verbos: santificai, seguir a arca e atravessar o Jordão. Santificai, atravessai, ou santificai, segui e atravessai. De forma que eles pleiteiam atravessar o Jordão. E o Jordão não era só uma travessia, apesar de ser difícil. O Jordão tinha 256 quilômetros de extensão, cerca de 13 quilômetros de largura, estava em plena cheia, as águas cobriam as ribanceiras, e era em plena cheia que eles estavam parados para atravessar o Jordão. E o Jordão era uma divisa de geografia que eles precisavam vencer os deuses que serviram no passado e romper o cordão umbilical, esquecer dos deuses que eles adoraram e fazer uma aliança com Deus. Depois que atravessar o Jordão, ficar separado daquela geografia dos deuses. Por isso que Josué, lá no capítulo 24, ele vai chamar o povo e vai perguntar se aquela geração jovem, pois todos da idade dele, só tinha Caleb, os demais haviam morrido, se eles estavam com a convicção, ou queria voltar para conhecer as origens, atravessar o Jordão de volta e seguir os deuses que os vossos pais seguiram. Ele disse: querem voltar da além do rio? Era cortar um laço com os deuses do passado. Então era uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual não podia ser vencida se não tivesse a presença de Deus no meio deles. E a presença de Deus estava sendo representada pela Arca da Aliança, que fora construída um dia que Moisés desce do monte, e o Senhor deu para ele as medidas da arca, que não era a substituição da nuvem, mas o Senhor agora iria com eles através daquela arca. A Arca da Aliança era um baú feito de madeira, mas todos os centímetros era o próprio Deus que dera. Até a madeira foi o Senhor que deu para que fosse construída. O tamanho, a largura, a altura e o material. O Senhor disse que aquela arca era para ser construída com madeira de acácia e ser revestida de ouro por dentro e ouro por fora. E detalhe, as leis da arca era só os sacerdotes, o povo da tribo de Levi, podia transportar a Arca da Aliança. Ninguém podia tocar na Arca da Aliança e nem se aproximar. Nem mesmo os sacerdotes poderiam tocar diretamente na arca. A arca era revestida de ouro por dentro e por fora, e tinha as argolas para que as varas de madeira de acácia atravessassem as argolas e eles pegassem na frente e atrás sem tocar diretamente na arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus. A arca não era Deus, mas simbolizava a presença de Deus. Então, dentro da arca, eles eram colocados objetos como um pote de maná, que era o símbolo da provisão no deserto. Dentro da arca tinha também a tábua com os 10 mandamentos, e ali era o código de Deus que dirigia. E dentro da arca também tinha a vara de Arão, a que floresceu, que era símbolo da autoridade sacerdotal. Quando abria a tampa da arca, estava o desenho de 2 querubins, um de frente para o outro, que ali era o símbolo de onde Deus se manifestava e se revelava. Então Josué com o povo estão acampados junto do Jordão, pleiteando atravessar, e a Bíblia diz que ali foi a primeira vez que a arca é manifesta como um sinal de que Deus estava com eles. O próprio Josué teve essa experiência, pois o Senhor disse a Josué: a partir de hoje eu vou te engrandecer diante do povo e vou mostrar para eles que assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Moisés tinha currículo, atravessou o Mar Vermelho, as águas de Mara tornou doce, as cordonizes caíram no deserto, e agora o Josué precisava provar para o povo que ele tinha uma vida de santificação e que andava alinhado com o Senhor. Então, acampamento de 3 dias, o povo não tem estratégia como fazer, nem Josué, e de repente Deus fala com Josué e disse: Josué, chame os príncipes, anuncie no arraial a seguinte mensagem: santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E os príncipes saíram no arraial dizendo: santificai-vos, 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 porque amanhã é o dia D, amanhã é o dia da vitória, amanhã o Senhor fará maravilhas. No pé de ouvido de Josué ele diz: agora contigo é diferente. Tu vais chamar os sacerdotes, que não é tu que vai carregar. Tem coisa que Deus não dá, tem coisa que Deus dá a outra pessoa. Tu é o líder, mas quem transporta a arca é o sacerdote. E manda que o povo dê distância de 900 metros. Quantos metros? 900 metros. Olha a distância que era para o povo ficar da arca. E então no dia seguinte, no dia D, aconteceu, o povo levantaram, estava santificado, se separaram, estavam todos em consagração, em comunhão. Quando os sacerdotes pisaram os pés nas águas do Jordão, em plena cheia, as águas cobrindo as ribanceiras, a Bíblia diz que Deus soprou um vento, e o vento paralisou as águas. Cutuca teu irmão e diz: Deus tem freio para as águas. Parou as águas fez uma muralha, a água que seguia e escoou. E só para você dar glória, a Bíblia diz que aquele vento secou a lama do rio, porque está escrito que o povo passaram a pé enxuto. Oh glória! Quando sai do outro lado, aí o Senhor disse: pede para que volte no meio, no leito do rio, pegue 12 pedras e diga para o meu povo: faça um monumento, que um dia vocês passaram o Jordão em pé enxuto. Oh glória! Porque por este caminho nunca passaram antes. Diga para teu irmão: tem caminho novo de Deus, tem história nova de Deus. Por este caminho nunca passastes antes. Por que, pastor Samuel? Porque esse caminho é o caminho de Deus, porque essa rota é a rota de Deus, porque esse percurso é o próprio Deus que abre. A Ele glória e louvor para sempre. Então a arca tem sinais de que era o próprio Deus andando com eles. Veja o que aconteceu em Jericó, a mesma coisa. A arca estava nas mãos do sacerdote, a cidade duplamente murada, os muros de 10 metros de altura, um com 2 metros de largura, 5 metros de espessura para ou de distância para o outro com 4 metros de espessura, ambos 10 metros de altura. Não tem como demolir, não tem retroescavadeira, não tem dinamite, mas rodeando a cidade 6 dias, 7º dia, 7 vezes. A arma era louvor, a arma era adoração. E a Bíblia diz que quando rodeia a 7ª vez, eles param de cada lugar que estava, eles miram para o muro. E Josué ordenou dizendo: dai um grito. Os sacerdotes vão tocar prolongadamente. Eu não sei que grito foi até hoje, mas quando eles gritam, o dedo de Deus aperta em cima do muro, e o muro começa a entrar de chão adentro. Oh glória! Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. A arca de Deus estava lá. Mas com o passar do tempo, Israel entendeu que a arca era um amuleto que os guardava, era uma escora. A arca era um escudo. A arca não era escudo, a arca não era Deus, era símbolo da presença de Deus. E o Deus da arca não estava sendo adorado, não estava sendo reconhecido, nem tributado louvor a Ele. Então Deus se entristece com aquele povo, cada um fazia o que vinha na mente e no coração. Eli não trouxe o povo mais para adoração, os filhos dele faziam o que queria. E naquele meio de turbulência espiritual, Israel é atacado outra vez por um inimigo que nunca ganhou dele. E desta vez ele vai livremente, sabendo que era vitorioso, os seus antigos inimigos filisteus. Os filisteus, mesmo perdendo, não desistia. E no palco que já tinha celebrado de grandes vitórias, cujo monumento levantado, erguido, era até aqui nos ajudou o Senhor. Ali era lugar de grandes vitórias. Só que desta vez Jeová não foi, e nem foi convidado. Eles vão para a batalha, e no primeiro dia de batalha, os filisteus lhe atacaram e morreram 4.000 soldados no primeiro dia. Isso foi suficiente para a equipe repensar e dizer: nós erramos em alguma coisa,
E os mentores espirituais dizem: erramos porque não trouxemos a Arca da Aliança. Então foram lá para o templo, pegaram a Arca da Aliança e entraram no arraial gritando como um político comemorando uma vitória: vocês, inimigos filisteus, verão agora quem é o nosso Deus. Cutuca teu irmão, diz: a arca não era Deus. E desta vez eles levam o baú, mas não levam a presença de Deus. Foi o ouro, foi a madeira, foi os utensílios dentro, mas Jeová não foi. E aquele baú não operou nada, não teve milagre. Os filisteus ganharam a batalha e de brinde levaram a Arca da Aliança. Foi quando ocorreu aquele episódio que o mensageiro veio dizer a Eli que eu estava com medo do que podia acontecer. Ele sabia como é que estava o nível espiritual do povo. E o mensageiro disse: os filisteus ganharam a batalha, escaparam poucos de nós, escaparam pelas brenhas, pelos montes, pelos vales, e eu fui o mensageiro que vim trazer a nova. Teus 2 filhos, Hofni e Finés, morreram na batalha e levaram a Arca da Aliança. O velho deu um tremelique, como diz no Piauí, caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu. A esposa de Finéias estava grávida, sentiu contração, um menino nasceu. As parteiras disseram: te alegra porque é um varão. Ela só disse: e acabou. O que significa dizer? Foi-se a glória. Ela estava dizendo, relacionada à Arca da Aliança: perdemos a maior riqueza, e ela faleceu. Partindo desse princípio, eu te convido para que você lembre que não houve vida de santificação, e por conta disso a arca foi assaltada. Mas agora os filisteus, de posse da Arca da Aliança, entendem que era propriedade deles. E agora, nada mais do que comemorar ao Deus deles e dizer que o Jeová de Israel perdeu para o Deus dos filisteus. Aí essa questão já não é mais com Israel, agora é filisteu questionando. Pega a Arca da Aliança, leva de lá para Asdod, onde tinha o templo central de Dagon. Pega a Arca da Aliança, põe nos pés da estátua e vão comemorar e dizer que Dagon venceu, esse troféu é teu. Aí é o Jeová de Israel. Quebramos a mandinga dele, desmascaramos ele, e tu, Dagon, é o cara, você ganhou, e aí o troféu é teu. Então foram para o arraial comemorar, dançar e gritar: viva Dagon! Viva Dagon, viva Dagon. No meio da festa eles criam um grito de guerra e diz assim: quem é o maior? E a turma diz: não é Dagon. Quem é o maior? Não é Dagon. E aí Jeová não gostou. Compartilha com o teu irmão, diga assim: Jeová não gostou não. Deus não dá sua glória a ninguém. Não é que Jeová foi lá na estátua do Dagon e pegou a orelha do Dagon. Esse pegar na orelha aqui é por minha conta. Pegou na orelha do Dagon, da estátua velha, e fez o Dagon descer lá do andor e jogou ele no chão. E o Dagon não caiu, não foi prostrado assim, ó, diante da Arca da Aliança. A estátua de Dagon prostrou diante da Arca da Aliança. Tu perdeu para dar glória agora. Tu perdeu. Deus faz estátuas se dobrar para reconhecer que Ele é Deus. Os homens pegaram o Dagon, amarraram de novo, colocaram no andor. Não tinha janela aberta, não tinha telha aberta, não tinha buraco na parede, não entrou vento. E os homens estão desconfiados. Eu acredito que quem mexeu, que devolveu a arca lá para o andor, ia dizendo assim: isso aqui é dedo de Jeová. Eu não vou nem dizer nada, mas isso aqui é dedo de Jeová. Diga para teu irmão: Jeová não é gente não. Jeová é Deus. Oh glória. Sabe o que foi que aconteceu? Quando eles gritam: viva Dagon, Jeová deu um tapa no Dagon de novo, lá na estátua dele. Fez ele descer. E agora ele pisou no pescoço, quebrou o pescoço. Pisou nas mãos, quebrou as mãos. Pisou nos pés, quebrou os pés. Deixou o Dagon parecido com um bode tirado do couro, para mostrar que não existe ninguém maior do que o Deus que você serve. Era só um sinal.
Era Deus dizendo: aqui tem que ter santificação. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Mas eles não entenderam, era filisteu. Oh, classe ruim. Pegaram a estátua e começaram a fazer turnê, procissão com a estátua, com a arca, como se fosse o Dagon rei deles, para mostrar para as 5 províncias da Filisteia, as 5 províncias filisteias, que esse tributo era para todo o povo, que o Jeová perdeu. Deus começou a castigar com ursa, com tumores. Morria quem olhava para a arca, morria quem tocava na arca, morria boi, morria mula. Hospedava a casa na arca, amanhecia o povo todo morto, cheio de tumores, cheio de dores. E começou a castigar todos os 5 príncipes filisteus. Foram castigados, todo o povo. Agora sabe o que é que eles estão fazendo campanha? Vamos voltar com esse negócio, vamos mandar embora essa arca de novo. Nunca teve a pandemia aqui. Depois que essa arca chegou, é mortandade, é pandemia, é úlcera, é tumor. Vamos devolver. Que o teu irmão disse: a presença de Deus tem que ter santificação. Santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, eles teimam. Chegou o momento que as autoridades filisteias se reúnem e diz: olha, nunca teve gasto na economia com saúde o tanto que tem agora. Hospital cheio, posto de saúde cheio, farmácia cheia, tudo, vamos devolver. Como é que devolve? Quem toca na arca morre, quem olha para a arca morre, aonde hospeda a arca morre. O soldado dizia: eu tiro a farda, mas eu não vou transportar esse negócio aí não. É doido, morreu meus amigos de carreira tudinho transportando esse negócio. Eu não quero negócio não. Vamos devolver a arca, vamos devolver a arca, vamos devolver a arca. Eles foram estudar como é que agrada a Jeová, para ver se Jeová aceita voltar. Só quem sabe lidar com a presença de Deus é crente. Só quem sabe lidar com a presença de Deus é santo. Só quem sabe lidar com a presença de Deus é quem tem vida de santificação. Aí disseram assim: Jeová se agrada de ouro. O negócio dele é com ouro. A arca é toda de ouro, por dentro e por fora. Jeová, porque ouro na Bíblia fala da glória de Deus. Jeová só aceita quando o seu nome é glorificado. Por não, mandaram fazer a campanha para toda a família, pesar ouro, fazer 5 tumores de ouro, representando os 5 príncipes filisteus, rato de ouro. Eles começaram a investir o ouro dele todo. E quando colocaram o ouro, encheram um carro de boi de ouro, colocaram a arca dentro. Aí os economistas disseram: é desperdício. Tanto ouro, para que tanto ouro? Isso aqui é coisa da cabeça de vocês. Então os homens disseram: vamos fazer o seguinte, vamos colocar a arca em 2 vacas de cria. Se essas vacas, olhando para os filhotes, irem embora, aí é castigo de Jeová. Caso contrário, elas vão ficar aqui perto dos bezerros delas e pronto. Mas quando soltaram as vacas, elas esqueceram que tinham filhos e partiram desesperada para as terras de Israel. Quando chegou em Israel, o povo estava triste. Apesar de ter sido reconciliado com o Senhor, Samuel levou o povo para o lugar da adoração, santificar ao Senhor. Mas é raro quando a arca chegaram lá. E eu vou lhe dizer por quê. O primeiro ponto: tem gente sofrendo hoje na igreja porque está colocando a mão aonde não foi chamado, aonde não é ofício dele, aonde não cabe a ele. Você está sofrendo porque essa língua tua é maior do que a minha gravata. Tu mete a boca onde não te compete, aonde tu não foi chamada, aonde não te pertence. Dá para você compartilhar? Está difícil? Se der para compartilhar, bate assim no ombro e diz assim: não bote a mão aonde não te pertence. Quem é chamado para transportar a arca é levita e sacerdote.
Tem gente que se mete em ministério, quer saber vida de pastor, quer saber vida de presidente, né, irmão? Quanto é que esse pastor aqui ganha? Quanto é a renda dessa igreja? Quanto é isso? Quanto é aquilo? E quer saber de tudo. Ei, Deus manda falar pelo Espírito que toma a minha boca. Cuida só da tua casa, daquilo que te pertence. Deixa que da obra de Deus cuida que Ele chamou. E se é para Deus matar, Deus mata sacerdote, Deus mata profeta, Deus mata líder, Deus tira, Deus coloca. Então deixa no tempo de Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. Eu sei que tem pastor querendo se aposentar da igreja, querendo ser dono de igreja. Deixa Jeová tocar nele. Mas não te entra não, irmão. Não mexa com esse grupo aqui. Cântico de Miriam. Se você quiser entrar numa encrenca grande, te meta com essas mulheres que oram. Te entra. Se faz de doido. Crente que ora diante de Deus, irmãos, tem peso de glória. Oh, aleluia. Quem está recebendo a palavra? Pastor, porque o senhor está dizendo isso? Segura. Quando chegaram em Betsema, o povo quer vir o poeirão subindo e vir o brilho do ouro da arca. É a arca de Deus que está voltando. É a arca de Deus que está voltando. Correram para lá com toda alegria. Mataram as vacas. Sacrificaram o Senhor. E disse: a presença de Deus voltou. A arca voltou. A arca voltou. A arca voltou. Mas aí tinha nego ali que quando viu a arca bem de perto, disse: eu nunca pude me aproximar dessa arca, mas Deus trouxe ela para pertinho de mim, então eu vou olhar ela por dentro. Quando tocou na arca, morreu, o outro morreu, o outro morreu, o outro morreu. Quem olhou para dentro da arca, morreram 50.000. Quantos? Diga para teu irmão: não era filisteu não, era crente. Era crente, era israelita. Porque está colocando a mão aonde não é ofício dele. Depois que gente perde filho, perde esposa, perde mãe, perde pai, perde família toda, aí eles reconhecem e dizem assim: vou mandar chamar o sacerdote. Vou mandar chamar o sacerdote. Ah, eles sabem quem é que cuida da arca, não é? Mandaram chamar o sacerdote Abinadab. Então Abinadab vem, recolhe a arca, leva lá para a casa dele, coloca a arca num quarto. Era o sacerdote daqueles. Porque tem um sacerdote que você não vê ele dar um amém, que você não vê ele dar glória. Você pensa que é só para aí que a espada corta, corta para cá também. Eu sou pastor, grande vantagem. Um pastor que não dá glória, que não fica de pé para adorar, que não fala línguas estranhas. Se eu fosse você, eu inventava de ser outra coisa, irmão. Você perdeu a presença do Espírito Santo. E não vem com esse negócio de ética para cá não, irmão. Não vem com esse negócio não, é cru mesmo. Ética não tira espiritualidade de ninguém. Crente cheio de Deus levanta, adora, levanta as mãos, pula, fala mistério. Eu não quero me congregar numa igreja que o pastor não fala em línguas. Ah, pastor, mas línguas estranhas edifica a si mesmo. Mas quando eu vejo um irmão falando línguas estranhas, também me edifica, eu fico alegre. É sinal que quando uma pessoa começa a falar línguas estranhas, começa a falar também. Quem foi que disse que a gente não gosta? Ah, ele está falando em língua, está edificando a si mesmo. Mas eu estou sendo edificando só vendo. Eu vejo meu pastor falando línguas estranhas, eu fico cheio também. Se ele correr, eu corro também. Se ele pular, eu pulo também. Como é que vê esse negócio? Cru, aí fica com essa dificuldade. Aqui só pode pregar até tal hora. Aqueles, todo pastor, irmão, a gente sabe. Eu pergunto para o pastor aqui por ética: pastor, vamos até que hora? Eu sou pastor também. Eu sei, as irmãs chegaram cedo. Aqui é tantos minutos. Aqui é isso, aqui, irmão. Deus não trabalha nesse engessamento que a gente quer que Deus trabalhe, não. Deus trabalha do jeito dele. Na casa de Abinadab, a arca ficou mais de 20 anos só na casa dele. Se espante, nunca teve um culto na casa de Abinadab. Nunca teve um sinal de presença. A arca estava lá empoeirada ou bem cuidada, porque ele podia limpar a arca, ele era sacerdote. Mas não tem nenhum registro bíblico de milagre na casa de Abinadab, nem um. Eu não sei como é que tem uma pessoa que tem a presença de Deus, mas não tem feito nenhum. Eu tenho 50 anos de assembleiano. Amém. Tu tem visão de Deus, tu tem sinal de Deus, tu tem dom de Deus. Não, então
entrou um rei adorador. Quando Davi assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez a vistoria no templo para fazer uma reforma no templo. E quando ele viu que as argolas ou as varas que transportavam a arca, elas passavam e topavam em cima, e daqui sem poder entrar no lugar santo, pois ele não era sacerdote. Então ele viu, ele disse: eu acho que o cupim comeu a madeira, porque eu não estou vendo ela topando no teto. Ele disse: o senhor não sabe que a arca não está aqui? A arca foi embora, os filisteus levaram e voltou, está na casa de Abinadab. Ele disse: como? O templo aqui não tem a arca? Não, eu não vou estar num templo que não tem presença não. A arca vai voltar para o lugar dela. Quem está dizendo é o rei. Eu vou atrás da arca. Reuniu todo mundo, reuniu os músicos, reuniu o sacerdote, uma multidão de gente. E aí Davi se preparou, mandou preparar os bois mais bonitos que tinha no rebanho, os bois novos, mandou fazer um carro de boi novo, e disse: ninguém monta nele, o carro vai sem ninguém, é só para transportar a arca. Até que a atitude de Davi era boa, a atitude era boa, mas ele não consultou a Deus se era daquela maneira. Diga comigo assim: a arca anda em santificação, carro de boi não. Aí quando Davi chegou lá na casa de Abinadab, a arca bem cuidada, o Abinadab, quando viu Davi, tremeu as bases. Com todo respeito, irmãos, aqui na minha igreja tem um juiz de direito. Amém, irmão, é uma benção a gente ter essas autoridades sendo crente na nossa igreja. Mas ele é juiz de direito lá na comarca. Aqui ele é servo de jeito dos outros. Então, o doutor fulano de tal, o homem mais rico de Cuiabá, amém, o patrocinador da obra, ele é doutor lá no escritório dele, lá no consultório dele. Aqui ele é um servo para carregar água como os outros, para servir como os outros. E eles nem gostam de ser tratado assim. Mas tem igreja que chega: o doutor fulano de tal, a doutora fulana de tal, ô irmão, está aqui conosco a doutora, ou está conosco o doutor. Eu sei que a gente tem que honrar essas pessoas, mas eles nem se sentem bem. Davi era para ser esclarecido por Abinadab na lata. Dizia assim: ó rei, a arca vai, mas em carro de boi não. Eu acredito que Davi fazia. Carro de boi não, pode montar no carro do boi o senhor, pode ir quem inclusive o senhor quiser colocar, mas a arca vai no nosso lombo. Nem que demore 1 ano para chegar lá, mas ela vai no lombo dos sacerdotes. Todo preguiçoso rei, todo coisado rei, oh glória, vai no carro de boi. Aí ele consagrou 2 filhos dele a sacerdotes só para esse ofício, Uzá e Aiô. Um ia na frente, olhando o trajeto, puxando o boi, e o outro ia atrás, para se tiver algum problema. O outro: epa, para aí, vai atravessar essa pedra. Segurava nas argolas e atravessava, e vai. E aquela multidão que nunca foi em lugar nenhum. Tem gente ali que não é consagrado, não é santificado, não tem espiritualidade, vai só naquela marcha. A arca vai voltar, a arca vai voltar, a arca vai voltar. E Jeová olha e diz: oh não, santificai-vos. Se não santificar eu não vou, se não santificar eu não falo, se não santificar eu não desço. E tem coisa que você pensa que Deus vai cobrar hoje. Deus não trabalha no nosso horário. É 30 dias que a gente faz pagamento, é 30 dias que a gente recebe salário. A gente tem 30 dias, tem 15 dias, tem a quinzena. Deus não trabalha negócio de 30 dias, de 15 dias. Deus trabalha na hora dele, do jeito dele, no relógio dele, no tempo dele. E tem hora de Deus puxar a fatura. Faltava 25 quilômetros para chegar em Jerusalém. Quando eles foram atravessar a eira de Quidom, chamada também de eira de Nacon, era um lugar firme, aonde não tropeça. A eira de Nacon era como se fosse um lajedo, era um lugar firme. Mas os bois tropeçaram exatamente no lugar firme. A Bíblia diz que os bois tropeçaram na eira de Nacon. Quando os bois tropeçaram, a arca escorregou do carro de boi e a arca vai cair. Quando a arca vai cair, aí Uzá, aí eu disse: a arca vai cair. Aí Uzá vai segurar a arca. Ele apoia as 2 mãos na arca. Ele era sacerdote.
Tem sacerdote morrendo porque está dizendo que Deus está falando quando Deus não disse nada. Está dizendo que Deus está usando quando Deus nunca usou. Ô miserável, fica calado. Se Deus não está te mandando falar, cala a boca. Não fica inventando não. Ah, mas é porque eu estou no cântico de Miriam. Eu tenho que fazer alguma coisa que é para mim voltar de novo. Quem é as líderes? Quem é as líderes? A irmã Márcia, a irmã Fátima. Eu tenho que entregar uma profecia pelo menos para uma. É porque elas são as líderes. Aí não tem nada para dizer, vai lá, baixando, fala língua. O Senhor manda dizer que está contigo. Oi, irmão, tu não sabe não. Ei, que tem uma grande obra. Todo mundo está vendo. E teu esposo é uma benção que ele voltou. Ele acabou de dizer aqui. Para com essa mentira, irmão, com essa palhaçada. Todo mundo percebe. A gente não diz nada, mas esse povo aqui que come miolo de cordeiro não são bobos não. O povo sabe quando é pai que está falando, quando é pai que está dizendo, quando é pai que está revelando. Quando o pai está falando, a gente sente que é papai. Aí pode vir correção, pode vir peia, pode dobrar o chicote no meio. Ai, ui, mas a gente sabe que é pai. Ô glória, pai falando é uma coisa, irmão não. Ei, me dá lição de moral não. Meu irmão me dando lição de moral não. Pai pode falar. Não é assim, é papai, é sim papai, é papai, é. Tem aquela conversa de pé de orelha. Quando o pai fala, a gente sabe que é pai que está falando. Eu estou desconfiado que pai está falando aqui. Oh glória. Era mancho de quebre de fácia. Você pensa que não tem ideias no meio desse povo, não? E a cor do uniforme? É unanimidade? Não, sempre tem uma que não gosta. Essa rosa aqui é assim. Não é assim não, é porque, irmão, tem gente que discorda de tudo. Você pode colocar todas as cores, vai ter uma que vai discordar. Isso aqui, a gente tem um preconceito, o homem principalmente nordestino, de não usar rosa. É meio estranho, né? Para homem, a nossa cultura. Mas se vocês tivessem me dado uma camiseta rosa, eu estava usando. Pastor, o senhor usa rosa. Eu não uso, irmão, cor por cor, não. Eu uso pelo propósito que vocês estão colocando. E por que não? Por conta do propósito. Ah, mas é esquisito. É, eu sei que é esquisito. Eu estou dizendo propósito. Então, irmão, pode ser a cor que for, o jeito que for, o tamanho que for. Eu não gostei porque o meu corpo não fica bonito com um vestido desse jeito. Eu gosto mais curto, você gosta tudo e tu sai. Aqui é uniforme. Aí tu sai do teu jeito, usa a tua lá, vai pro shopping do teu jeito. Mas sempre tem alguém com a boca solta. Agora engole seco e diga glória. Não põe a mão aonde não te pertence. Aí aqui, usar tem dois, eu não vou pregar. Usar é chamado na Bíblia de um tipo de Cristo. Eu vou dizer depois do usar um tipo de Cristo. Hoje eu vou dizer só do Judá, ou do usar irresponsável, que estende a mão para segurar a arca. Só que quando ele tocou na arca, a Bíblia diz que Deus rompeu Uzá no meio. Os historiadores dizem, pastor Samuel, que fica uma banda do rapaz para um lado e outra banda para o outro. Eu já vi acidente feio. Eu já vi um carro cortar uma pessoa no meio que ficou uma parte de um lado e as pernas ficou para o outro da pista. Agora, banda no meio que nem um bode, que um corpo aberto. E foi mais ou menos assim usar. Ficou uma banda para um lado e outra banda para o outro. Aí parou tudo. Aí Davi botou a mão na cabeça e disse, meu Deus. E agora? O texto diz assim. Naquele dia Davi teve medo de Deus. Foi temor não, foi medo. Com a mão na cabeça. Aí alguém chegou querendo agradar o rei e disse, e agora? Ele disse, rei, a gente viu uma fumaçazinha ali, tem uma casa. E nós soubemos que essa casa é de um levita que está meio... Ele veio embora para cá, para esse interiorzão aqui, em um levita chamado Obed-edom. E aquela terra era uma terra dos coatitas, chamada Gate. E o Obed-edom estava desanimado. A esposa quase depressiva, porque não tinha filho, foi-se embora lá para aquele interiorzão.
Aí a Bíblia diz, Davi diz assim: manda deixar a arca lá na casa dele. O texto diz, e fez levar. Davi não foi, ele fez levar. A solução que acharam, manda levar para a casa dele. A Bíblia diz que a arca foi para parar na casa de Obed-edom. Agora olhe para mim. Você pode escolher o lugar que você vai morar, longe dos faróis, dos outdoors, longe de tudo e de todos. Mas quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele faz você tropeçar para a arca ir se hospedar na tua casa. Deus muda a curva da geografia. A arca vai tropeçar, os bois vai tropeçar perto da tua casa. Deus toma a minha boca para te dizer nesta noite: Ele, quando quer levantar alguém para o ministério, Ele não pergunta se o homem vai aprovar ou não, se o teu nome vai chegar lá ou não. Ele faz bois tropeçar para a presença dEle ir para a tua casa. Levanta a mão e dê glória. Ei, Obed-edom é um homem pobre, a mulher não gera filhos. Mas quando a arca chegou na casa de Obed-edom, o sacerdote entrega a Abinadab chorando a perca do filho, aquele remorso, aquela dor, aquele sentimento. Ele não dá muita atenção, ele só queria entregar a arca lá. Não deu ofício nenhum para Obed-edom. Ele não era levita, ele não era, irmãos, da linhagem sacerdotal. Ele era músico, adorador, sabia do ofício. Quando a arca entra na casa dele, ele chama a família e diz: agora tem que ter santificação. Santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. A Bíblia não diz aqui, mas ele faz uma reunião de consagração. E o sacerdote diz: a arca vai ficar, diga logo que é para você não tocar nela. Onde é que fica a arca? Vai ficar num quarto como na casa de Abinadab, com a porta fechada, enclausulada. Ele disse: não, a arca vai ficar na sala. Põe a arca na sala. Retira aqui a televisão, tira o sofá, tira tudo. Aqui o centro é a presença de Deus. A glória é para Ele, louvor é para Ele. Oh glória, disse: mas tem uma coisa, você não pode passar por aqui. Não tem problema não, eu vou abrir uma porta do quarto para sair para fora, mas o principal aqui é Ele, a glória dele. Ei, deve santificação. Que pena que a arca só ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Mas a Bíblia diz assim: Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele possuía. Oh glória, Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele possuía. Na casa de Obed-edom, diferente da casa de Abinadab, tinha culto. Na casa de Abinadab não tinha. Na casa de Obed-edom tinha adoração. Na casa de Abinadab não tinha. Na casa de Obed-edom tinha santificação. Na casa de Abinadab não tinha. Na casa de Obed-edom tinha louvor. Na casa de Abinadab não tinha. Ei, valorize a presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Aonde tem adoração, tem marcas de que Deus está no meio. Ei, Deus abriu uma fonte na terra de Obed-edom, regava toda a terra de Obed-edom. Ele se tornou o homem mais rico daquela terra. Começou a comprar gado, começou a comprar fazenda, começou a comprar tudo, milharal, plantio, tudo era de seu Obed-edom. Seu Obed-edom. Deus abriu a madre da esposa dele e ela fica grávida. Aí o texto diz assim: em 3 meses que a arca ficou nos cuidados da família de Obed-edom, Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo, diga comigo, tudo, diga mais uma vez, tudo que ele possuía. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Que a bênção de Deus esteja nos teus celeiros. Que a bênção de Deus esteja na tua prole.
Que a bênção de Deus esteja nos teus estudos. Que a bênção de Deus esteja no teu matrimônio. Que a bênção de Deus esteja na tua saúde. A presença de Deus é o maior privilégio. Sinta a presença dele esta noite. Sinta o renovo dele esta noite. Eu profetizo que a bênção direcionada, endereçada à casa de Obed-edom esteja na tua vida. Eu preciso caminhar para encerrar. A presença de Deus só tem onde tem santificação. 3 meses depois, a notícia chega lá no palácio. O homem chega e diz: ei, o senhor está sabendo do que está acontecendo lá em Gate? E o rei diz assim: morreu quantos? Coitado, ou morreu lá? Não, o senhor não está sabendo disso não. E morreu quem? Não. Até o maior rebuliço lá em Gate. Daquele homem que hospedou a Arca da Aliança disse: sim, e aí? Só foi ele ou foi a família toda que morreu? Se não, o senhor não está entendendo. O homem é o homem mais rico daquela região hoje. Deus abençoou o homem, foi de com força. Pense num homem rico, próspero. Aí o texto diz que Davi lembrou da arca. Ele diz: vamos buscar a arca. Como é? Eu vou também. Dessa vez eu não fico de fora não. Quando é para ir, o rei estava tão triste e contrariado que disse: vai deixar. Mas a presença de Deus vai dar o que falar na tua vida. Por causa da presença de Deus na tua casa, até o rei vai lá conferir. Oh glória! Por causa da presença e da promessa de Deus, a carruagem real vai entrar em Londebar. O rei fez uma comitiva especial, chamou os sacerdotes, chamou os músicos consagrados a Deus. Santificação. Aí Jeová olha e diz: a Bíblia diz, irmãos, que eles trouxeram a arca da aliança ao som da adoração, da santificação, que a cada passo que eles davam, 7 passos, eles sacrificavam um boi. Mais 7 passos, outro boi. Oh glória, a glória de Deus tomando conta deles. Aleluia. Santificai-vos. Santificai-vos e sede santos, eu sou o Senhor. Mas quando bate na casa de Obed-edom, Obed-edom começou no choro, porque ele viu a comitiva, ele viu o rei, e aquele povo se apresenta, ele não está nem aí para o rei, ele está ligado na presença, ele está ligado na arca, ele sabe que tudo que tem é a presença de Deus. Você também sabe que tudo que você tem é a presença de Deus. E quando Davi dá ordem aos sacerdotes, e que eles agora fiquem à vontade, que o sacerdote consagra um boi para partir, que faz aquela cerimônia. Naquele momento, Obed-edom entra em pânico, em choro, e aí eles vão agradecer a Obed-edom. Obed-edom pergunta para o rei se não tem como a arca ficar lá. O rei olha e diz: não, a arca vai ter que voltar para o lugar dela. O sacerdote já orou, nós já vamos partir. Aí ele olha para ele e diz assim: rei, eu quero fazer um pedido, senhor. Já que o senhor não aceita a arca ficar aqui, eu quero que o senhor me espere um pouquinho. Eu vou arrumar minha mala, eu vou embora com a arca também. Eu não fico mais aqui nessa terra não. Tudo que eu tenho é a presença de Deus, tudo que eu sou é a presença de Deus. Quem um dia provou da presença de Deus não abre mão dela, não consegue viver sem ela. Eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença. Aonde a arca for, eu irei. Quem pode levantar a mão para adorar? Ei, você está de pé pela presença, você se move pela presença, você prega pela presença, você louva pela presença. O maior privilégio é a presença de Deus. Boi, nunca mais. Arca no lombo dos sacerdotes. Para a gente concluir, quando Davi e aquela comitiva atravessaram os portões da cidade, oh glória, que entrou na cidade, quem foi que recebeu?
aquela mesma nuvem que guiou Israel, que manchou bagai a face, desceu sobre os sacerdotes. E a Bíblia diz que o sacerdote começa a adorar a Deus com a arca, ao som da glória de Deus. Eles pulam, eles salmodia. Aí Davi tirou a traje de cima, ficou só com traje de baixo, e começou a pular, e começou a gritar, e começou a salmodiar. E Davi dava cambalhota, e Davi virou menino de novo, algo que a gente tem vontade de fazer de vez em quando. E andava para frente, e andava para trás, e fazia rodopio. Oh glória! E Mical está em cima no palácio, observando. Quando ela viu Davi dançando, pulando, andando de costa, andando de lado, Mical se revoltou. Eu sou filha de rei, eu sou esposa de rei. O espírito da beleza veio sobre ela, da vaidade veio sobre ela. Ela desprezou, entrou para o quarto, encheu a cara de travesseiro, começou a chorar, a murmurar: eu não quero comer, eu não quero beber, eu estou triste, eu estou para baixo. O rei estava quase nu diante daquelas escravazinhas, tirou até o traje real. Quando Davi chegou, as empregadas disseram: Davi, vai lá no quarto, bate na porta. Abre a porta, Mical. É Davi. Não quero falar com você. Abre a porta, Mical. Com muita luta, Mical abre a porta. Os olhos estão inchados de chorar, de raiva. Davi está quebrado de chorar na presença. Davi está triturado de chorar na presença. Davi está cheio. Prepara o hino aí, cantora, para a senhora me ajudar. Queimando o camanto remenda e a place. Quando ela para das murmurações e das lamúrias, Davi olha para ela e diz assim: olha para mim. Quando eu era adolescente, eu já era adorador. Quando eu estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai, eu já era adorador, Mical. Antes de eu ser consagrado a rei na casa do meu pai, eu já era adorador. Antes de Samuel descer azeite na minha cabeça, eu já era adorador. Para encurtar a conversa, Mical, quando teu pai ficava endemoniado, quem expulsava o demônio dele era eu, tocando a harpa e adorando ao Senhor. Mical, sabe o que aconteceu comigo? Eu fui renovado. Eu tô cheio, Mical. Eu tô doido, eu tô tomado. Eu tô cheio da glória, Mical. Tu não tem ideia. A presença de Deus voltou. A arca voltou. Eu tô cheio da presença. Eu tô cheio da presença. Eu tô cheio da presença. Hoje até Mical vai descer. Hoje nós vamos encerrar o congresso. Cântico de Miriam. Mas você tem duas escolhas para a gente encerrar agora. O tempo também já foi. Tu vai adorar como Davi ou vai murmurar como Mical? Olha para essa irmã bonita que está perto de você, para esse irmão cheiroso que está perto de você, e diz: diga logo, se tu não for adorar, sai de perto de mim para não me atrapalhar. Dá um espaçozinho aí. Oh glória, porque eu vou adorar. Estamos encerrando hoje a festa debaixo da presença de Deus. Tudo que ocorreu do almoço, do lanche, da confecção, tudo ocorreu porque foi a presença de Deus. Foi Deus que guiou, foi Deus que guardou, foi Deus que dirigiu. É a presença de Deus. Eu estou cheio, Mical. Sabe o que aconteceu, pastor Samuel? Porque Mical não deu glória a Deus. O Senhor disse: tu também não vai gerar. Tu não vai ter filho substituto no reino. Por que Salomão é filho de Batseba e herda? Porque Mical não tinha filho. Deus só presenteia quem adora. Fica de pé, vem cantora, vem aqui. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu tenho notícia boa para te dizer. A presença de Deus chegou, viu? A presença de Deus voltou, viu?
A arca entrou na cidade, a nuvem cobriu os sacerdotes, ninguém entrava, ninguém saía na cidade. A glória de Deus tomou conta, a glória de Deus tomou conta, foi tomada pela glória de Deus. Oxalá que esta noite a glória de Deus te renove, a glória de Deus te dê equilíbrio. O que é, pastor Serafim? Santificai, segui a arca e atravessar o Jordão. Santificai, segui a arca e atravessar o Jordão. O Jordão tem que ser vencido, o Jordão tem que ser atravessado. Irmãos, eu vou dizer o que Deus está falando ao meu coração. Eu vou orar por alguém que vai aceitar Jesus hoje aqui, mas antes que eu ore por ele, eu quero pedir os irmãos, as irmãs, enquanto a cantora estiver cantando, se você sentir de sair do seu lugar, dá um abraço em alguém, abrace, vai lá atrás, vem aqui em cima, desce daqui, vai lá. Eu estou sentindo pelo Espírito de Deus, nesse abraço tem cura. Irmã Márcia, quando a senhora saiu, que deu abraço naquela irmã ali atrás, o Senhor me mostrou ela sendo curada. Eu não sei se é no emocional, se é no físico, se é espiritual, mas no teu abraço teve cura. Aleluia. E tem cura de Deus agora na adoração. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração. Eu estou desconfiado que a presença de Deus está aqui. Mais uma vez. Eu estou sentindo a presença dele aqui esta noite. Santificai-vos. Santificai-vos. A presença de Deus se manifesta onde tem adoração. Rasga o teu coração nesta noite de lá da tua alma, e te entrega sem reserva. Ei, o Espírito de Deus toma minha boca para te dizer: abre bem a tua boca e tá encherei. Eu não vim aqui. Abre bem a tua boca e tá encherei. Tem presença de Deus no campo de Miriam. Tem presença de Deus na vida da cantora. Tem presença de Deus transmitida pela palavra. Sinta a presença de Deus, igreja do Senhor. Sinta a presença de Deus, obreiros. Sinta a presença de Deus, jovens. Sinta a presença de Deus, crianças. Saia deste ambiente hoje cheios, cheios, cheios. Dessa pessoa que não aceitou Jesus ainda, e vem com ela aqui na frente. Eu quero orar por ela. Vem com ele, vem com essa pessoa. Oh, glória. Tem reconciliação, tem salvação. Pode vir. Tem alguém aqui para se entregar a Cristo hoje. Traz ele aqui. Tem presença de Deus no culto. Tem presença de Deus no culto. Tem presença de Deus na casa. Ouvindo uma pessoa. Isso, fica com ele aqui na frente. Olha a segunda. Traz a segunda. Vem a segunda pessoa. Se você sentir de sair do lugar e não abraça alguém, pode sair, pode abraçar. É o encerramento da festa. Oh, glória. 45 anos. Ei, maravilha. Oh, glória. Esse teu abraço tem cura. Esse teu abraço tem renovo. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Então, o que eu quero é... Vocês estão pegando carona há muito tempo. E o Senhor manda dizer para vocês:
que os manda dizer para vocês que os dias estão contados. Eu não vim do Piauí de férias aqui para Mato Grosso. Vocês até que se acostumaram já com culto em vir. E eu não sou aquele pregador sensacionalista. Vocês sabem o que é que Deus está falando aqui. A aliança com Deus é própria. O pai não salva o filho, nem o filho salva o pai, e nem a mãe salva a família. Mas por causa da oração, vocês estão de pé. Mas Satanás já projetou o laço. E hoje, vocês estão tendo uma oportunidade. Que eu digo a oportunidade. Você quer aceitar Jesus hoje? Venha. Venha aqui. Corre. Venha. Aquele acidente foi por pouco. Mas não é todo dia que vai ter livramento, não. Jeová disse que os dias estão contados. Quer vir? Eu vou convidar só essa vez. Já era para você estar aqui. E Deus já falou. Ele está me dizendo que já falou. Foram apresentados aqui. Eu não conheço vocês, não conheço o seu nome, mas está aqui. De família crente, a mãe é do Cântico de Miriam. Quer vir? Eu vou convidar só essa vez. Levante a sua mão que eu vou pedir para um obreiro ajudar vocês a vir aqui. Quer aceitar hoje? Pai, filho. Filha. Vocês estão de carona por causa da oração. Quer vir? A última vez. Eu vou orar por os que quiserem vir aqui. Está vindo mais uma pessoa para Jesus? Está vindo mais uma pessoa para Jesus? Glória, que eu já vou orar. Eu já vou orar. Eu quero, se você puder, nessa oração, apoiar a mão no ombro da pessoa que está do lado, porque Jesus está me dizendo que vai curar nessa oração, e eu não vou demorar orando. Ô glória, a cura vai ser no atacado. Eita! Tem presença de Deus no culto aqui. Tem presença de Deus no culto. Pastor Samuel, Deus continue te usando, te fazendo próspero aonde pisar a planta dos teus pés. Que teu ministério seja frutífero, que as tendas sejam esticadas todo e firmadas as estacas. O Senhor é contigo, varão valoroso. Glória a Jesus. Querido Deus, querido Senhor, aqui estão essas pessoas que tu trouxeste. E aquilo que tu mandou verbalizar foi verbalizado. Aquilo que tu mandou anunciar foi anunciado. Aqui está. Bernei comentou eu plástico. Para cada espírito o espírito peticani minori para que para espírito. Ne bamaria spoca ne panara o espírito pro on begambri Deus pequeni bidur de core para isso. Eu sou o Senhor vosso Deus que estou no vosso meio. Portanto, eu tenho tratado sobre santificação para que ouçam e aproximem de mim. Vocês oraram para que eu tratasse nesses dias de festas, e assim estou tratando hoje. Eis que os dias são contados na terra.
Eu passeio no meio dos 7 candelabros, tenho na mão os 7 castiçais e visito até a 4ª e 5ª geração. É porque muitos ainda estão com o coração endurecido e não creem nos meus mistérios quando eu falo. Mas hoje eu trato com grandes e pequenos, porque vou exaltar a muitos e vou abater a muitos. Eu soprarei os meus feitos nesse estado e nessa cidade. Farei notória a minha presença no vosso meio. Sou eu, Senhor, que estou tratando hoje no cântico de Miriam. Farei proeza no vosso meio, vou estabelecer decreto e levantarei grandes e pequenos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levante a mão agora para adorar, porque uma presença gloriosa toma conta deste ambiente aqui. É o Espírito de Deus que renova as forças. Aquele que ainda está cansado, desanimado, receba renovo do alto agora. Sejam curados de toda sorte de enfermidade, sejam cheios da presença do Todo-Poderoso que libera agora. Renovo, línguas estranhas, variedade de línguas estranhas, cânticos espirituais. Quem puder se mover agora, pode se mover agora. Olha aí a presença, olha aí a presença, olha aí a presença, olha aí a presença, olha aí o cântico espiritual. Abra a boca, abra a boca. Recebam, 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 recebam. Ele é o Senhor, vosso